Que vem nos falar sobre a Umbanda esotérica. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação, uma honra, um prazer estar aqui. E vamos falar de um assunto bastante difícil. Não é minha ideia, sob hipótese alguma, magoar qualquer pessoa, ferir qualquer sentimento, ou mesmo tentar influenciar quem quer que seja. A nossa missão aqui é simplesmente tentar esclarecer um ponto de vista que temos, tá? Então, para falarmos sobre Umbanda esotérica... Começaremos o que é Umbanda, né? Umbanda esotérica, nós ainda teremos que mergulhar na sua origem. Então, nós temos duas origens. Nós temos uma origem tradicional milenar e temos uma outra origem. Esta outra origem é, sociologicamente falando, mais nova. A outra vem do tempo da Lemúria, porque nós sabemos na parte esotérica que todas as raças, elas têm o seu nascimento, têm o seu auge e depois têm a sua queda. Então nós tivemos a raça pré-adâmica, tivemos a raça adâmica, depois viemos para a raça Lemuri, ou lemuriana. Então foi nesse continente, que ainda era na época em que a Ásia, a África, as Américas formavam um continente só, estava a Lemúria. E ali esses homens que nasceram ali, aquelas criaturas que nasceram ali, sob a égide do Cristo Jesus, né, que é o regente desse planeta, sem dúvida alguma, foi permitido pelo nosso Senhor, nosso querido, que nós chamamos na Umbanda de Pai Orixalá, né? Foi permitido por ele que entidades, vamos dizer que espíritos vindos de outros planetas mais evoluídos, que nós chamaríamos entre aspas de extraterrenos, viessem à Terra para auxiliar a Terra, que estava naquele momento praticamente começando a vida e ajudar a raça. Mas esses seres extraterrestres já haviam vivido por aqui ou não? Eles vieram em outra coisa, não foi por disco voadores. Não foi, eles vieram através da encarnação, através de ventre de mulher, normalmente como os terráqueos. E eles formavam, então, naquela época, uma minoria. E essa minoria foi bastante atuante, porque eles já tinham passado pelas experiências, já tinham conhecimentos, que os terráqueos ainda estavam acordando para eles, né? Então, nesse momento, quando eles trouxeram esse conhecimento, o que eles vieram realmente ensinar? Vieram ensinar um Deus único e verdadeiro. Vieram ensinar a lei do amor, a lei da evolução, da fraternidade, da humildade, da caridade. Então era isso que eles vieram fazer aqui. Então essa seria a parte, vamos dizer, tradicional, a parte milenar, né, que ficou lá atrás. E temos a outra que nasce no Brasil, ou melhor dizendo, ressurge no Brasil, pelos idos de 1908. Com os negros? Não, foi com o senhor Zélio Fernandino de Moraes. Porque quando o nosso Brasil, no período do Brasil colônia, quando nós trouxemos os nossos irmãos negros para cá, nós os trouxemos para aqui, eles não tinham essa religião que hoje a gente fala tanto, com tanto carinho e amor aos amados irmãos do culto afro brasileiro. Eles traziam uma religião, e essa religião não era muito permitida que eles usassem, porque era estranha para o português colonizador. Mas acontece que depois de um determinado tempo, houve uma doença, e essa doença começou a atacar os escravos em várias fazendas, chamada banzo, que seria hoje a neurose de ansiedade, seria hoje a angústia e a depressão. Então, quando os senhores de fazenda perceberam que a perda era muito grande, tanto para conseguir o escravo que vinha, como manter a cana-de-açúcar, a plantação, aquilo tudo, começaram a se reunir em grupos para tentar solucionar. Então, aqueles negros mais velhos, aqueles bem mais velhinhos, mais experientes, foram procurados e perguntavam o que acontece com a sua raça, né? Por que está acontecendo isso? Diziam, mas vocês querem o quê? Nós éramos livres, totalmente livres, fazíamos o que queríamos na nossa terra. Fomos vendidos pelo Soba, porque muita gente se ilude, acha que o inglês, o francês, o português invadiu as terras e apanhou o negro à força. Não, muitas das vezes era problema, era questões políticas. Muitas das vezes o Soba, que era o chefe da tribo, não ia com aquela pessoa e tentava fazer tudo para tirá-lo dali. Então era geralmente pego, era trocado a troco de ferramentas, a troco de quinquilharias, sabe? De quinquilharias. Então, quando veio esse problema dessa doença, aqueles mais velhos diziam aos senhores de fazenda, né? Se vocês nos tiraram tudo, separaram a nossa família, vocês querem o quê? Então alguém teve a brilhante ideia de dizer, deixe-os praticar a religião, ela sempre foi uma tábua de salvação. Aí deixaram que eles... Ainda é, né? Ainda é. Deixaram que eles fizessem a religião. Mas aí os senhores padres da época, não entendendo muito bem a coisa, né? Exigiram também que houvesse uma, vamos dizer,
uma evangelização, uma catequese católica em cima deles, e eles tiveram que aceitar o catolicismo. Foi quando eles formaram o sincretismo, começaram a juntar os santos da Igreja Católica com os orixás que eles traziam da África, né? Esse é um dos períodos, foi um período curioso. Mas realmente, se você olhar sociologicamente como é que a coisa funcionou, a coisa funciona com um jovem de 16 anos, candidato ao oficialato da Marinha de Guerra do Brasil, chamado Zélio Fernandino de Moraes. E ele, de repente, é acometido por uma doença, uma espécie de uma paralisia, e os médicos não sabiam o que fazer com ele, e nessa família dele ainda existia, parece-me que 2 padres. Então ele, em determinado momento, ele levantava da onde ele estava, colocava as mãos para trás e ficava resmungando como um velho. Outra hora ele começava a caminhar e dizer coisas que ninguém entendia. Então isso trouxe um problema para a família, porque a família não sabia como agir, o que fazer com ele, né? Os padres acharam que deveriam exorcizá-lo. Não resolveu o problema. Mas acreditavam que era o quê? Talvez a influência demoníaca, né? Qualquer coisa nesse sentido. Até que o desespero fez com que a senhora, parece que a senhora mãe do Zélio Fernandino, o conduzisse à Federação Espírita Kardecista da cidade de Niterói. E foi exatamente no dia 15 de novembro de 1908. E lá chegando, ele, menino de 16 anos, nunca tinha participado dessa coisa, nunca tinha participado, vamos dizer, dessa reunião, nunca tinha visto, ele não conhecia nada. E quando eles fecham a porta do centro espírita kardecista, porque sempre os centros kardecistas são, graças a Deus, bastante rígidos também em problemas de horário, né? Então, quando ele encosta na mesa, ele vira e diz assim, aqui está faltando uma flor. E ele sai sem autorização, vai lá fora e busca uma rosa e coloca em cima da mesa. Ao colocar em cima da mesa, aqueles austeros senhores que estavam em volta da mesa, todos de origem kardecistas, cada um recebeu uma entidade espiritual a nível de índio brasileiro ou de preto africano. E o senhor José de Souza, que era o controlador, o que regia, aquele que era o que governava, vamos dizer, que mandava, que orientava, achou ruim, não gostou. Então, nesse momento, o Zélio Fernandino de Moraes, novamente, sem saber a razão, começa a falar. E vira para o seu José de Souza, até foi uma coisa até, vamos dizer assim, foi um debate assim, não muito agradável, sabe? Então, essa suposta entidade, ou essa entidade que estaria encostada do seu Zélio Fernandino de Moraes, vira para ele e diz, você é preconceituoso. Ele saiu para buscar flor? Uma rosa lá fora. Mas aí já estava, tinha uma entidade já estava perto dele. Tá. Aí ele volta com a flor e coloca em cima da mesa. Já todo mundo estranhou. Quando ele diz que está faltando uma flor. Nisso aqueles senhores começam a receber essas entidades. Seu Zé de Souza estranha e acha ruim. E repele a presença daquelas entidades. Quando ele novamente, ele torna a virar para o seu José de Souza e diz para ele que ele era preconceituoso. Já que aqui não são aceitos porque são índios e são negros, então amanhã, na casa deste médium, em Neves, eu estarei dando passagem para que todos aqueles espíritos que queiram saber mais, nos busquem. Aqueles que têm mais conhecimento que nós, nos doem. Não é? Então essa é a parte sociológica da coisa. Mas se nós formos falar em termos de Umbanda, você só vai compreender Umbanda se você botar uma moeda na sua mão. Você tem que ter uma moeda na sua mão. Por quê? Porque você tem a cara e a coroa. A cara é o que nós chamamos do movimento umbandista, de Umbanda popular. E a coroa, a parte de baixo, é a parte esotérica, que é velada e é fechada. E ela, que pessoas que podem ter contato com essa parte que é velada? Toda pessoa que sinta em si a vontade de buscar essa parte velada. Você, qual que é a sua formação espiritual e esotérica? A minha formação espiritual começou quando jovem ainda, quando noivo, porque a minha, então, noiva, hoje minha esposa, ela é 40 anos de casado, graças a Deus, então ela teve um problema cardíaco muito sério, e os médicos disseram que ela tinha 6 meses de vida. Então eu comecei a correr onde eu podia correr para poder salvá-la. Tem 40? 40 anos. Aí foi quando eu fui pela primeira vez num centro de Umbanda, nunca tinha entrado num centro de Umbanda, estranhei todo mundo vestido de branco, com imagens, né? Então eu estranhei muito. E dali nós fomos para o kardecismo, do kardecismo eu fiz Rosa Cruz eu fiz maçonaria. E foi muito buscando. tempo, fomos. Ponte da Liberdade, tivemos muito tempo mexendo com a chama violeta do mestre Saint Germain, né? Até que um determinado momento da nossa vida, nós observamos que nós já tínhamos misturado, era tudo. Então nós já tínhamos pegado Umbanda com kardecismo, com tudo isso. E nós tivemos então, talvez um fenômeno, vamos assim dizer, um fenômeno fora do normal, quando uma noite eu ouvi uma voz que me disse que eu escrevesse para WW da Mata e Silva.
Foi quando eu procurei, através da livraria Freitas Bastos, e vim a conhecer aquele que eu chamo carinhosamente de meu pai. Meu pai, meu amigo, meu iniciador, meu de minha esposa. Então nós tivemos a honra, tivemos essa alegria imensa de conhecer um dos homens mais sábios e mais humildes desse mundo. Uma capacidade intelectual realmente impressionante. Então com ele nós convivemos muitos anos e fomos, ele tinha um templo em Itacoruçá, no Rio de Janeiro. Então ele falou conosco, vocês têm coragem de passar uma borracha na vida de vocês e recomeçar de novo se preciso for? Eu digo, tenho sim, senhor. Ele disse, eu não esperava outra resposta de você. Ele deu um abraço em mim e minha esposa e disse assim, vocês são meus filhos, são meus amigos de muitas vidas. Há muito tempo que eu estou procurando vocês. Aí ele foi para o Rio, voltou no dia 17 de abril. Fizemos uma iniciação com ele aqui em Belo Horizonte, lá no Alto Caiçaras, no tempo que tinha no Alto Caiçaras. Depois passamos aí várias vezes, uma vez por ano nós íamos a Itacoruçá. E eu e a esposa éramos passados de graus, elevado de graus. Como é que é essa iniciação? Essa iniciação tem uma ritualística, né? Tem todo um ritual. Mas a parte mais importante realmente da iniciação é o que você sente. É a sua, vamos dizer, é você recomeçar. A iniciação é você recomeçar sempre. A cada dia, a cada momento, quando nós levantamos pela manhã, quando a gente acorda, nós estamos passando por uma iniciação. Nós temos toda uma oportunidade de reconsiderarmos os nossos atos, de pensarmos o que temos de fazer para melhor. Então toda essa mudança interior é uma iniciação. E nós, a gente nessa parte, a gente tem tentado mostrar, a gente tem tentado de todas as formas ajudar as pessoas a se encontrar. Então qual é a base principal disso? Nós estamos assentados, vamos dizer assim, firmados numa tríade. Essa tríade chama-se sabedoria, amor puro e ação efetiva. A nossa luta tem sido sempre para transmitir a todos que nos procuram, porque nós não vamos atrás de ninguém. Todos que nos procuram, essa chave da felicidade humana. Que o pensamento puro faz o coração ficar puro. Quem tem a mente pura e o coração puro, automaticamente as suas ações vão ser ações efetivas, com discernimento, com inteligência, com bondade. Amanhã não teremos que nos envergonhar das nossas ações. E ensinamentos são passados através de entidades? São, através, porque eles são os mestres astrais. Então eles passam para nós em cada reunião. Só que eles têm um princípio também, que é o princípio da humildade e da simplicidade. Eles preferem vir com nomes, que são nomes de guerra, não são seus nomes verdadeiros. Então eles preferem ser chamados de João, Antônio, Maria, sabe? Eles procuram esconder realmente, porque eles baseiam naquele princípio de Jesus que diz, somente os humildes serão exaltados. Então, pelo amor de Deus, não estamos aqui combatendo ninguém que gosta de receber espírito de doutor, de filósofo, nada disso, até pelo contrário. Mas no nosso meio, porque a gente mexe com uma massa, com um público, né? Gente de todos os tipos, gente de níveis conscienciais diferentes, né? Então eles preferem se manifestar. E se manifestam na forma, isso é preciso guardar bem. Na forma, somente na forma. Qual que é a diferença? Como crianças, caboclos e pais velhos. Ah, tá. Qual que é a diferença básica do kardecismo, de uma sessão, de kardecismo para o de Umbanda? Ah, tem muita. Eu mexi 25 anos com kardecismo também, né? Então o kardecismo geralmente é um trabalho muito bonito. Esses portentosos irmãos são criaturas realmente fantásticas, criaturas maravilhosas, né? Por exemplo, começando o Chico Xavier, no Divaldo, essa gente linda, né? Então eles fazem um trabalho, quando você chega no templo, não existe imagem, não existe vela, não existe cântico. Se bem que algumas vezes até que eu vi o coral da Célia Xavier cantando alguns hinos muito ligados ao nosso lar, essas coisas. Mas geralmente é uma reunião de mesa, onde tem aquele que instrui e as entidades espirituais assentam em volta da mesa, descem seus médios em volta. Já nos templos de Umbanda, na Umbanda popular, tem tantos rituais quanto forem as ideias, tantos rituais quanto forem os conceitos, tantos rituais quanto forem necessários, conforme o nível consciencial do grupo. Por quê? Porque a Umbanda fala a todos. A Umbanda ela não força absolutamente nada. Ela simplesmente dá a cada um aquilo que aquela pessoa consegue engolir, aquilo que aquela pessoa consegue introjetar, né? Já diz um ditado muito antigo que dizia, a criança dá-se o leite e ao homem dá-se a carne. Então digo nós porque eu estou incluído na faixa do movimento umbandista brasileiro, graças a Deus, mas cada templo tem exatamente aquilo
que o seu adepto precisa, o que ele sente, o que está no coração dele. Então, é sempre dado as coisas a níveis que haja um entendimento comum. Então, nós temos níveis androgônicos, temos níveis cosmogônicos, sabe? São níveis populares, tem nível médio, tem nível mais alto. Então, já a conversa do iniciado é diferente, né? Você vai falar sobre karma, por exemplo. Se eu for perguntar alguém de perguntar sobre karma, num sentido assim, público, à massa, você vai ter que ser uma coisa muito simples, que ele possa digerir aquilo. Mas quando você fala com iniciado, não, aí você vai ter que entrar nos meandros, você tem que entrar nos miolos, você já vai ter que entrar nos tribunais Porque kármicos. tem coisas que as pessoas, que quando se fala na superficialidade, atinge todo mundo. Todo mundo. E alguns detalhes, só algumas pessoas que estão Você sabe o que prontas para acontece, receber? minha irmã? É pelo seguinte, porque você sabe que até Nosso Senhor, parece que Mateus capítulo 7, versículo 6, ele alerta muito para que nós não profanássemos aquilo que era santo. Ele diz, não deis aquilo que é santo aos cães e nem as pérolas aos porcos, porque eles calcarão as mesmas na areia, ou no barro, né? E as calcando partirão para cima de vocês. Então é muito perigoso se dar um conhecimento milenar, um conhecimento que entra em área de magia, essas coisas todas, porque existe bruxaria uma coisa, magia de circo é outra. Nós estamos falando em magia mesmo, magia branca, que é praticada por vários mestres, né? E eu sou magista, não sou mago, porque o mago nasce mago. Eu não, eu fui formado pelo grão-mestre O que é essa magia negra? A magia negra é a magia branca. A magia branca seria, para a gente não entrar em detalhes templários, seria a perfeita arte de você saber movimentar as forças da natureza pelo bem comum. Desde o momento que você saiba movimentar o elemento fogo, terra, ar e água, éteres, você saber movimentar essas forças para o bem, você estará fazendo magia Como branca. é que pode ser feito? Isso são através de rituais, são através de conhecimentos, invocações, tem preces, tem uma série de correlações. O que pode ser feito, então? O que pode ser feito é que aquilo que a gente está tentando fazer. É na esperança de que cada um dos nossos amados irmãos, de todas as religiões, que a gente tem por eles o mais profundo apreço e respeito, como temos apreço por todas as escolas iniciáticas, né? E nós temos várias no Brasil, nós temos nossos amados irmãos, nobres irmãos da morte, né? Que são fora de série, gente linda, maravilhosa. Tem os nossos amados irmãos maçons, os gnósticos, tem os templários, né? Tem uma série dessas escolas iniciáticas que nos ajudem, por favor, a ajudar o nosso Brasil, ajudar a nossa gente. Mas para ajudar a nossa pátria, nós precisamos ajudar o ser humano individual. Primeiro, fazer com que aquele homem encontre uma paz. Por ele sendo a primeira célula da sociedade, ele tendo a paz, ele leva a paz para a esposa, ele leva a paz para os filhos, ele transmite a paz. Então aquela célula cresceu, já transformou-se numa família. Aquela família em paz traz a paz para o vizinho, traz a paz para outra pessoa. Então só assim nós vamos conseguir trazer a paz do planeta Terra. Então o nosso sonho é esse, que todo mundo reunido, eu tenho certeza que os amados irmãos do candomblé, os nossos amados irmãos todos, estão todos imbuídos do mesmo sentimento, que é fazer com que resgatar o homem, resgatar aquilo que ficou na Idade do Ouro, né? Para que o Brasil seja muito feliz, que a humanidade seja muito feliz e possamos, pelos anos 150, provavelmente o terceiro milênio, encontrarmos aquilo que ficou na Lemúria chamado Umbandã, que é o conjunto das leis de Deus. Mestre Carimã, eu quero te fazer algumas perguntas que são mitos que envolvem essa questão da Umbanda. Por exemplo, você falou da magia branca, né? E a macumba? Realmente esses rituais para que aconteça algo de mal para outra pessoa, isso realmente, existem pessoas que fazem isso e isso pode afetar a gente? Eu acho o seguinte, é aquele negócio, a experiência de 40 anos, né? Que muitas das vezes eu, minha esposa e o meu grupamento, nós já tivemos que deparar muitas vezes e desmanchar essas coisas horrorosas, né? Porque realmente... horrorosas. Eu acho que, em primeiro lugar, sem sentido de querer agredir ninguém, que eu não sou juiz de ninguém, eu acho que quando uma pessoa tem alguma coisa contra alguém, deve chegar e falar, né? Mesmo que seja para ver uma cisão ou talvez um apaziguamento de uma situação. Eu acho que todo aquele que na calada da noite sai para tentar atingir alguém é um ato de covardia. Não é? Porque ele está fazendo a coisa no escuro, escondido. Então, esses trabalhos de magia negra, que nós chamamos de bruxaria, vai valer alguns sentidos. O conhecimento de quem faz, o material com que ele aplica e mais uma série de outras coisas que eu não posso dar coordenada, porque tem uns bruxos de primeira
de primeira monta, sabe como é que é? E que fica doido para pescar alguma coisinha para melhorar a bruxaria lá meia-noite. Então não conta. Né? Então, mas que o perigo que existe é justamente, como diz pai velho de Angola, né? Com sua sabedoria imensa, diz assim, em muro fechado não entra cachorro. E realmente, se nós andamos dentro de uma correção de dignidade, de honra, de caráter, de seriedade, de hombridade, de tudo isso, né? Nós temos absoluta certeza que essas coisas podem nos atingir muito de leve ou não, nunca nos atingirão. Mas desde o momento que nós somos agressivos, desde o momento que nós magoamos, desde o momento que nós ferimos, no momento que a gente faz com alguém que nos ama, a gente diz uma palavra muito pesada ou a gente diz alguma coisa que não é correto, que vai contra aquilo tudo que Jesus disse. Nós, nesse momento, abrimos o muro. E até, como a gente diz, os bruxos de almanaque podem pegar a gente pelo pé. Então, a grande defesa é a honra, é a dignidade, é o caráter, é a mente, é o coração puro e as ações, vamos dizer, ativas, ações com força, mas força direcionada, força com discernimento, com sabedoria, porque senão você pega um touro, ele também tem força, mas ele agride coisas, objetos. Não, nós não estamos pregando isso, nós estamos pregando uma mente sábia. Essa mente sábia, através também da maneira de pensar, procurar tirar do pensamento as coisas ruins o melhor possível, melhorar o coração tirando os sentimentos não muito nobres, porque se você colocar sentimentos nobres, a gente colocar dentro da gente, nós expelimos um dos maiores venenos da humanidade, que é o ódio. No que nós estamos buscando, se nós colocamos na mente a pureza de pensamentos, nós estaremos criando a sabedoria que combate a ignorância. Se nós botamos a pureza de sentimentos dentro de nós, nós estaremos então combatendo um dos piores males do mundo, que é o câncer da alma. É o pior de todas as doenças, que é o egoísmo. E automaticamente nós estaremos então fazendo todo um trabalho de uma ação efetiva para a sociedade, para nós mesmos, mas um trabalho com discernimento, um trabalho com força, mas com discernimento. Se nós juntarmos esse triângulo, né, que dá justamente caboclo, preto velho e criança, porque a criança é o símbolo da pureza, é os senhores da doutrina mântrica. Os caboclos são os senhores da fortaleza, são os senhores da doutrina yântrica. E o pai velho, na sua sabedoria e sua humildade, são os mestres da doutrina mântrica, vamos dizer, da energia, da força, da sabedoria, mas carregada de humildade. Então, a gente fechando esse triângulo, é muito difícil que magia negra pegue a gente. Mas vocês, às vezes, se recomendam banhos de descarrego. Isso ajuda em estar preparado para que isso não atinja a gente? Aí se precisa saber o seguinte, porque as plantas sofrem influências dos planetas, né? A gente sabe que existe maré alta, maré baixa, conforme a Lua. Então, existem plantas cancerianas, plantas jupiterianas, sabe? Existem as plantas saturnianas, essas coisas todas. Então, tem que se ver o signo da pessoa, aquele signo da pessoa que quando ela nasceu no mês. Então, a gente faz todo um levantamento para dizermos para ela quem é o orixá que a governa. Ori, se nós formos levar para o iorubano, orixá seria a luz da cabeça, mas não é dessa cabeça, é a luz da sabedoria, tá? Nós chamamos na Umbanda esotérica de araxás, porque nós já viemos mais longe, nós viemos do Abaenga, que foi a primeira língua falada pelo ser humano, já usada na Lemúria. Então, Ara também tem o mesmo significado. Ara é luz, e mesmo em Tupi, né? Ara é luz, e Xá é Senhor, Senhor da luz, né? Então, a gente está, até me perdi um pouco da pergunta que você me fez. O banho de descarrego, o banho de descarrego, você sabendo quem é o Araxá que comanda, ou o orixá que comanda aquela pessoa, você vai fazer a correlação dela com o planeta. Então você vai descobrir qual é o planeta que aquele Araxá comanda. Então você vai pegar exatamente as plantas que estão, vamos dizer, em sintonia, produzem energia na mesma sintonia, na mesma frequência daquela pessoa. Então você vai usar o quê? Você vai simplesmente tirar aquela energia que está naquela planta, colocar dentro de uma vasilha com água, que a água é exímia condutora de eletricidade, e a pessoa, sabendo as posições, porque tem posição norte, sul, leste, oeste, entra nisso também. Se você coloca leste e oeste, você está sempre se mantando. Você bota norte e sul, você está descarregando. Então você vai pegar a posição norte e sul, que é o ponto de descarrego da coisa, e vai despejar do pescoço para baixo. O que vai acontecer? Aí ela está carregada, a água está carregada daquela eletricidade, daquela força da planta. Ao passar no seu aura, que tem a mesma frequência
daquela planta, ela retira do seu aura qualquer negatividade e aumenta o seu potencial de força, de energia, vamos assim dizer. E você com aura limpo, aí você consegue muito mais purificar a mente, purificar o coração e ter as ações muito melhores. Entendeu? Estamos tentando falando assim muito rápido, porque essas coisas são muito ligadas a templo, né? A iniciações. Você falou, né, dessa tríade aí de crianças, caboclos e os pretos velhos. Tem algum recado que depende, aí vai depender cada um da forma que fala, mas tem algum recado que é comum a todos? Qual é o grande recado para a humanidade? Amar. Amar e perdoar. Às vezes a gente fica impressionado quando as pessoas às vezes vão conversar conosco e que a gente diz assim, olha, você não pode pedir nada para você antes de você amar e você perdoar. As pessoas dizem, é tão difícil. Eu digo, mas você tem capacidade de fazer isso. Né? Você vê que, eu não vou repetir exatamente o que está no Evangelho, mas o miolo da coisa, né? Você vê que Jesus, nosso Senhor Jesus, vira para um determinado momento, conversando com os seus apóstolos, ele diz bem claro, né? Quando tiver de ofertar alguma coisa ao altar do meu Pai, ou pedir alguma coisa no altar do meu Pai, lembrados que tem de um inimigo, vai com ele primeiro reconciliar. Deixou a primeira regra, deixou bem claro, dá para ter o direito de receber. Jesus falou desde o momento que aparece com 30 anos, né, até o final da vida no madeiro, Jesus foi só amor e perdão, amor e perdão. Esta é a tônica, porque o Umbandã que nós defendemos, que é a Umbanda esotérica, né, é um tema mais profundo de se falar, ele está sentado em duas bases, amor e sabedoria. Então tudo que se refere ao Umbandã está baseado no amor e sabedoria. Subindo desses dois pedestais, você encontra uma pirâmide de 4 lados. Essa pirâmide de 4 lados é o chamado a gnose humana. Então nós temos de um lado a religião, do outro temos a filosofia, a ciência e as artes. Então são os 4 senhores dos 4 cantos do mundo, justamente os senhores do norte, do sul, do leste e oeste. E temos o ápice da pirâmide, que está entregue a um orixá chamado Iori, que é aquele que dentro da sua faixa vibracional fornece as condições para os espíritos em forma de criança virem à Terra trabalhar com seus médios afins, né? Então esse ápice de pirâmide nós chamamos como o senhor Iori, o senhor das forças vitais, o senhor das forças etéricas. Uhum. Né? Você, infelizmente o nosso tempo está acabando, você ensinaria uma prece? Perfeitamente, se você me permite ficar de pé. Só um minuto aqui, o microfone. Eu faço uma saudação a todos os nossos amados irmãos que nos veem nesse momento, através de um dos mantras da Umbanda esotérica, que hoje nós chamamos de fundamento hermético de Umbanda, Aranauã. Nós, nesse momento, estaremos levando o nosso pensamento e o nosso sentimento a uma das confrarias que existe no mundo cósmico, ligado profundamente aos Araxás sagrados de Aruanda. É a corrente das santas almas benditas guardiãs do cruzeiro divino. Não são elas constituídas de alma de nossos parentes e amigos. Pelo contrário, são aquelas que são os grandes líderes, foram os grandes líderes da raça humana, da raça branca, da raça negra, da raça vermelha, da raça amarela. Ó minhas santas almas benditas, que orando estais aos pés da Santa Cruz, eu, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nesse dia, nesta hora, nesse instante, nesse minuto, rogo, peço e imploro, sob a égide do Cristo Jesus, nosso Pai Orixalá, as bênçãos de nosso Pai Supremo, o Senhor dos mundos e de todos nós, que abençoe a nossa pátria, que abençoe o nosso planeta Terra, ilumine a todos os seres humanos, estejam onde estiver, sob quaisquer condições, porque sem dúvida alguma, Jesus nunca mentiu, e Jesus nos afirmou que nenhuma ovelha de seu rebanho jamais se desgarraria. Aranauã, salve a Umbanda. É isso aí, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a Eliana, que foi a pessoa que me indicou você para vir aqui no programa. Realmente você é uma pessoa adorável. Obrigada. Bondade sua. Obrigada pela Bondade. presença.